Good morning, good afternoon, good evening. Isso não é uma aula motivacional, mas hoje a gente vai falar sobre os seus planos. Eu sou o Teacher Léo. Eu sou a Teacher Nanda. E você está no Cult TV. Bom, gente, para começar, a gente precisa entender que usar o future no português é um pouco diferente de usar o future no inglês. No português, a gente mal usa a estrutura de future. Por exemplo, no fim do ano, eu sempre vou para a praia. Esse ano, eu não vou para a praia. Percebe que eu usei o mesmo verbo nas duas frases? Pois é, na sua primeira frase você usou o presente. Todo ano você vai para a praia, é um hábito. Já na segunda frase, você estava se referindo ao futuro, dizendo que esse ano você não vai para a praia. Isso. Ou seja, no português informal, a gente mal usa a estrutura de futuro. O certo seria falar que esse ano eu não irei à praia, mas a gente não fala isso, a gente sempre usa a palavra vou, que também se refere ao hábito. Eu vou para a praia todos os anos. Então, gente, no inglês, além de usarmos sim o futuro, nós temos jeitos diferentes de marcar o futuro. Então, essa é uma matéria que requer um pouquinho mais de atenção. Hoje, então, a gente falará sobre o going to. Para que usamos essa estrutura, Nanda? Então, gente, o going to é usado para falar sobre o futuro, obviamente. Mas, dessa vez, situações como planos e intenções, que geralmente é algo mais palpável, algo em que você já está trabalhando. Por exemplo, I am going to travel to the beach this year. Nesse caso, ela disse, eu vou viajar para a praia esse ano, eu viajarei para a praia esse ano. Então aqui eu tenho uma viagem na qual eu já estou pesquisando preços, já estou vendo possibilidades de passeios, é uma intenção real que eu tenho, eu já decidi que eu quero realmente ir. Então, gente, observem que na estrutura nós temos o going to, que é o que indica o futuro, porém ele não anda sozinho, ele é sempre precedido do verbo to be. E nesse caso, am, que vai sempre estar conjugado de acordo com o sujeito. Que nesse caso é o I. Bom, além disso, para que o going to faça sentido, a gente precisa de um outro verbo, que seria o verbo principal, aquela ação que realmente acontecerá no futuro. Que no nosso caso é o verbo travel. Então agora observem os exemplos na tela. I am not going to travel. She is going to travel. Are you going to travel? Ok. Planos e intenções going to. Observe aqui que em todas as frases nós temos o sujeito, I, she ou you, no terceiro exemplo, e sempre nós temos o verbo to be. I am, she is, are you. Observem que no último caso, o verbo to be vem antes por ser uma pergunta. No primeiro exemplo, logo após o verbo to be, eu tenho a negação not. E no exemplo do meio, eu tenho uma frase simples afirmativa, she is going to travel, com o verbo no infinitivo vindo logo após o going to. Ou seja, é muito fácil. Nós temos o super-herói, verbo to be, sendo conjugado dependendo do sujeito, com a negação recebe o not, na pergunta inverte a ordem. Ok, going to intenções. E a sua intenção de se inscrever no canal? Are you going to do it? Come on, let's do it! Subscribe to the channel. Aqui embaixo, se inscreve aí. Enfim, gente, fácil, né? E além disso, o going to também é usado para fazer previsões. Só que, novamente, previsões um pouco mais concretas. Nesse caso, você precisa ter uma evidência para que você use o going to em uma frase sobre uma previsão. Por exemplo, it is going to rain cats and dogs. Take a look at the sky. Ou seja, você tem o céu como evidência para essa chuva forte que está vindo aí e, por isso, usando o going to. Então, nesse caso, não é uma opinião pessoal dela. Ela está vendo a evidência e prevendo algo em cima disso. Obviamente, going to está sendo precedido novamente pelo is, que é o nosso verbo to be, e sucedido pelo rain, que é o verbo principal. Vai chover, na forma base, como a gente já havia comentado antes. Isso, gente. Intenções, planos e previsões com evidências. Acho que é isso para esse vídeo, Léo. Ok. Então, se a sua intenção aí em casa for aprender de verdade, lembre-se de fazer os exercícios. Estão sempre aqui embaixo, então é só clicar, praticar bastante. And you have to say, I'm gonna be an expert. I'm gonna be an expert. That needs to be your intention for life. Right? Thank you very much, Teacher Nanda. Thank you for watching. Thank you, guys. See you next time. Bye. Stay awesome. Watch a movie, sing a song, and I'll see you next video.